Queridos alunos e amigos, estamos aqui reunidos para mais uma imersão numa grande obra da música clássica. Hoje o nosso tema é o poema sinfônico Moldava, composto pelo compositor tcheco Smetana. O poema sinfônico é um estilo de composição que foi criado por Liszt no século XIX, com as seguintes características. Ele é uma obra orquestral como uma sinfonia, mas com um único movimento, e sempre baseado num texto literário, num poema, em grandes nomes da literatura. E a função desta composição é retratar, refletir musicalmente os sentimentos e as emoções de cada obra na qual é inspirado. Então, é uma composição muito rica, muito linda. E Smetana compôs o Moldava numa época especial. Ele que viveu plenamente no século XIX, nasceu em 1824 e faleceu em 1884. E fez parte do movimento nacionalista musical tcheco, que foi muito importante para a música de certos países. Smetana é considerado o pai da música tcheca. E para entendermos o sentido da orientação estilística deste compositor, vamos precisar voltar um pouco no tempo. Quando o Império Romano do Ocidente caiu no ano de 476, a Europa passou a viver um período de muita instabilidade, descentralização de governo, insegurança, principalmente com as invasões bárbaras. Surgiu então um movimento de dependência e proteção de alguns proprietários de terra que resolveram instalar nas suas terras camponeses com o seguinte trato: os camponeses plantavam e uma parte eles destinavam ao dono das terras como um pagamento. O dono das terras normalmente tinha o seu castelo com sua corte, e a intenção, na realidade, foi de proteção mútua, porque o dono do castelo formava um exército, protegia os camponeses, muitas vezes, quando eram conflitos maiores, requeria camponeses para lutar pelo seu feudo. Isso foi se desenvolvendo até chegar no auge nos anos 900, que estava plenamente organizado esse sistema que nós chamamos de feudal, e até os anos de 1200 funcionou muito bem. Apesar de ter um contexto e de hierarquia muito rígida, esse período era dividido entre a nobreza, com sua corte, no castelo, o clero e os camponeses. Mas, de certa forma, os camponeses usufruíram de uma liberdade de formar uma cultura própria, original. Vivia-se, desde a queda do Império Romano, um trabalho de cristianização da Europa. Em Roma, a Igreja Católica substituiu o poder de Roma e estavam em plena função da estabilização do cristianismo. Então, esses camponeses, que não sabiam ler nem escrever, foram convertidos para o cristianismo, mas em suas práticas, que muitas vezes não eram vigiadas, eles praticavam algumas coisas do paganismo anterior deles. Como não sabiam ler nem escrever, as histórias, os ensinamentos eram passados oralmente. Nesses 300 anos dos anos 900 a 1200, solidificou-se uma cultura
com contos de fada, lendas, danças. Esses camponeses comemoravam muito as festividades, tanto pagãs como cristãs, como o Carnaval, a Páscoa, o Natal, com muitas danças, muita música e muitos banquetes. E isso, quando começa o Renascimento nos anos 1400, essa situação feudal começou a enfraquecer, devido ao desenvolvimento do comércio, o surgimento das grandes cidades, e foi decaindo e formou o repertório folclórico, que nós conhecemos como folclórico. Quando chegou o início do século XIX, despertou-se entre os artistas, escritores, músicos um grande interesse pela Idade Média. Foram feitas pesquisas, estudos até sistemáticos da cultura popular dessa época, porque os filósofos, os escritores, os artistas do século XIX acharam que essa cultura camponesa popular era autêntica, simples. E esse estudo começou principalmente na Alemanha, na França, na Itália, e foi considerada essa cultura original popular camponesa como um símbolo nacional. Então, vocês vejam que Smetana formou-se com esse pensamento e viveu na Boêmia, que é uma região que hoje é uma parte da República Tcheca, e na sua época pertencia ao Império Austro-Húngaro, com todo o domínio da cultura implantada pelos austríacos. E foi nesse contexto que Smetana criou a sua produção artística, inclusive o Moldava, nosso objeto de estudo de hoje. Para entrarmos no mundo musical de Smetana, vamos sentir um pouco o seu estilo. Nosso primeiro exemplo musical será uma dança boêmia. Vocês vão sentir o ritmo enérgico, a vivacidade, a energia das danças camponesas tchecas da época medieval, fruto de estudos de Smetana. Vamos ouvir na interpretação do vencedor do concurso Smetana de 2016, um sul-coreano, aos 14 anos de idade. Vamos sentir essa beleza de interpretação desse pianista sul-coreano, interpretando o sentimento de Smetana, criado em cima da cultura tcheca popular, camponesa.